Os aspectos de sombra do guerreiro. Quando a gente fala do guerreiro, a gente está falando do líder, e isso traz consigo algumas questões negativas. Quem já exerceu a função de líder sabe que em alguns momentos esse aspecto de sombra ficou em evidência, e quem tem relações com algum superior, algum chefe, algum líder, também sabe que esses aspectos sombrios também estão presentes. Isso é uma questão um pouquinho mais profunda, que é importante se trabalhar dentro de um outro contexto analítico. Mas aqui nesse curso eu vou só apresentar para vocês esses aspectos de sombra relacionados ao guerreiro. Uma coisa importante quando você fala de sombra é que você precisa identificar a sombra para poder integrar essa sombra. Ok? Integrar essa sombra tem um processo aí longo. Tá? Mas é importante, o primeiro passo, identificar essas sombras. E como a gente identifica a sombra do guerreiro? Quando a gente fala dentro desse conceito de xamanismo, a sombra do guerreiro vai estar associado à criança ferida do norte. E quem é essa criança ferida do norte? Aquela criança abandonada, aquela criança que não é acolhida, aquela criança que se torna rebelde. Essa é a criança ferida do norte. Esse é o primeiro aspecto sombrio do guerreiro. E como que ela se manifesta, no adulto? Como é que essa criança ferida do norte se manifesta no adulto? Se manifesta através da rebeldia, se manifesta através de questões com autoridade e se manifesta também com questões de invisibilidade. Esse, eu acredito que seja o mais comum que deve acontecer, com o que eu já percebi com várias pessoas, comportamento de invisibilidade, que é o seguinte: caracterizam por atitudes de esconder-se ou manter-se atrás de pessoas de poder e não assumem responsabilidade. Um guerreiro é aquele que assume responsabilidade, lembra? Então, a partir do momento que eu não assumo responsabilidade, o que é responsabilidade? Responsabilidade é a minha capacidade de responder a uma situação. Isso é responsabilidade. Então, a partir do momento que eu não tenho essa capacidade de responder por conta própria, assim como a meditação em pé nos indica, nossa capacidade de nos mantermos em pé sozinhos, eu não estou exercendo a minha função nem de líder e nem de guerreiro. Estou na sombra desse arquétipo. A partir do momento que eu passo a assumir a responsabilidade, a partir do momento que eu começo a me tornar visível, começo a me fazer presente, me presentificando nas situações, assumindo a responsabilidade, eu estou nesse momento me desassociando, me integrando de certa forma, mas assumindo cada vez mais um aspecto de luz do líder ou do guerreiro. Uma última dica importante é a seguinte: se você quer, depois de ter feito todos esses processos indicados até agora, para despertar o guerreiro interior, essa última dica é muito preciosa. Coragem e testemunho são chaves importantes para poder a gente acessar todos os aspectos relacionados ao arquétipo do guerreiro. Eu deixo aqui também uma prece de conexão com esse guerreiro. Vamos lá? Ó grande Espírito, não desejo que o sangue manche a grama de minhas terras, quero-a totalmente limpa e pura, e também é meu desejo que todos os que vierem até meu povo possam encontrá-lo pacífico quando chegarem e deixá-lo totalmente pacífico quando partirem. Para a gente finalizar essa aula sobre o arquétipo do guerreiro, algumas questões elas são importantes para a gente interiorizar esse processo. Então eu peço agora que nesse momento você pegue uma caneta, realmente caneta,
escreva num papel e depois de escrever, imediatamente você já responda essas perguntas, com base nisso que foi passado aqui agora. Tudo bem? Então pegue sua caneta e escreva aí agora a primeira pergunta. São duas só. O que é bom, verdadeiro, belo e tão forte em mim, quanto o que me sussurra que sou medíocre? Ou, na linguagem psicológica contemporânea, minha autoconfiança é tão forte quanto minha autocrítica? Escreve a pergunta e em seguida já comece a elaborar a resposta. Tudo bem? Pergunta número 2. E que ponto de minha vida parei de dançar? E que ponto de minha vida parei de cantar? E que ponto de minha vida parei de me encantar com as coisas que eu ouço, com as histórias que eu ouço? E que ponto de minha vida comecei a sentir desassossego com o doce território do silêncio? Silêncio é maravilhoso, gente. Escreve e começa a responder. Isso vai ajudar bastante nesse momento a identificar conexões que possam já existir ou que ainda não foram feitas ou que por algum motivo foram perdidas. Bem, precisando de ajuda, estou à disposição para a gente poder elaborar juntos esses processos que foram nesse momento trabalhados. Gratidão, arro, e até a próxima aula.